Se vocês clicaram pela thumb, a parte do curioso vocês já entenderam. Nesse vídeo a gente vai fazer um CRUD usando Nullstack. A primeira pergunta é para que serve um CRUD? Para pagar boleto. Eu sei que todo programador tem uma ideia que acha que vai ser o próximo Facebook. E eu sei que a tua especificamente vai dar certo, porque tu tem todo o orçamento para marketing. Mas até para programar essa ideia, tu vai precisar usar um CRUD. CRUD significa Create, Read, Update e Delete. Eu vou fazer um exemplo levemente Go Horse, sem me preocupar muito com a estrutura do projeto, tentando ser o mais didático possível. Mas uma coisa que eu tenho muito orgulho do Nullstack é que mesmo sem tu perder muito tempo pensando em estrutura, tu ainda consegue ter um código bem limpo e compreensível. E de qualquer forma, ele te permite mudar os teus componentes depois para uma estrutura que te agrade mais. Um bom conselho é primeiro fazer funcionar e depois fazer ficar bonito. Perder muito tempo tomando decisões no início do projeto vai te fazer não chegar a lugar nenhum. O Nullstack é um framework que te permite seguir essa estratégia. Sai programando o teu projeto, porque não é o nome das pastas que vai fazer a tua startup ser mais lucrativa. Nesse exemplo, eu escolhi usar Bootstrap e MySQL, porque é basicamente a cesta básica do programador CLT brasileiro. No Nullstack, tu tem acesso a tag head dentro de qualquer componente sem precisar usar nenhum plugin. E eu vou me aproveitar dessa feature para começar a configurar o projeto usando um CDN do Bootstrap e do FontAwesome. Normalmente eu instalaria esses pacotes usando o npm, mas eu queria uma oportunidade de falar da tag head, porque ninguém me pergunta dessas coisas e eu fico aqui programando sozinho. Vamos aproveitar que já temos o Bootstrap instalado para começar a dar cara para as primeiras telas. Esse projeto todo só vai ter 2 telas e 3 classes. A primeira classe vai ser o Product Form, que eu vou simplesmente colar markup de Bootstrap para montar um formulário na tela. A próxima classe vai ser o Product List. O render dela vai trazer uma tabela em Bootstrap, que por enquanto só vai ter uma linha estática feita na mão. E claro, a gente vai ter a nossa application, que vai importar ambas as classes, e usar os 2 componentes dentro do render como a rota para cada um. Eu vou falar bem mais sobre rotas em um vídeo futuro, esse é um assunto gigantesco dentro do Nullstack, e eu queria poder mostrar mais exemplos. Mas por agora, basta entender que quando nós navegarmos para a /products, nós vamos ver o componente product list. E quando visitarmos products/new ou products/id, nós vamos ver o formulário de produto. Nós estamos associando essa rota a um parâmetro chamado id. Então quando nós visitarmos /products/new, o id vai ser new, e quando visitarmos /products/1, o id vai ser 1. Para poder executar comandos de SQL, eu vou dar npm install no pacote MySQL2. Eu escolhi esse pacote porque ele tem suporte a promises e deixa o código parecendo bem menos arcaico. Depois de instalar, é só importar o MySQL no topo da nossa application. Como nós temos a intenção de usar o contexto inteiro dentro do start, vamos pegar ele como argumento da função. Dentro do start da aplicação, nós vamos criar uma conexão com o banco local, passando um usuário padrão e uma senha forte. Como o MySQL é um banco de dados relacional, nós precisamos declarar a estrutura que vamos usar para salvar os dados. Podemos fazer isso com 3 comandos. O primeiro, que vai criar um banco de dados com o nome de e-commerce. O segundo, que vai dizer para o driver do MySQL que nós vamos usar o banco de dados do e-commerce. E o terceiro, que vai criar uma tabela chamada produtos, que vai ter um ID, um nome e um preço. Por último, nós vamos salvar a conexão do banco de dados no contexto do servidor. Isso significa que nós vamos ter acesso global a essa variável, mas apenas dentro de funções que rodem no servidor. Partindo para o formulário, vamos começar declarando 2 variáveis no componente. Uma para o nome e outra para o preço do produto. Para associar o valor dessas variáveis ao input, nós podemos usar o atributo bind, passando uma referência da variável. Bind é outro assunto longo em Nullstack que merece realizar o sonho do vídeo próprio. Mas para esse exemplo específico, basta pensar que aquilo que o usuário digitar no input vai ser salvo nas variáveis, sem tu ter que programar nenhum comportamento extra para isso. Agora vamos interceptar o evento de submit desse formulário e passar o nosso próprio evento usando o atributo onSubmit. O valor passado para onSubmit vai ser a referência de um método que vamos declarar na mesma classe chamado de submit. Submit é uma função de meio de campo que prepara os dados do cliente para serem processados por um microserviço que roda no servidor. Essa função vai pegar os parâmetros do contexto e se a chave ID dos parâmetros tiver o valor de new, vai chamar uma função do servidor chamada createProduct. Como funções do servidor são declaradas como estáticas, elas não têm acesso às variáveis da instância. Portanto, precisamos passar manualmente o nome e o preço dentro de um objeto. Agora nós precisamos declarar a função de createProduct, marcando ela como static e async para indicar que ela vai rodar dentro do servidor. Essa função vai receber um objeto que vai ter 3 chaves: o banco de dados que nós declaramos no application, o nome e o preço que nós declaramos dentro do submit. E agora nós podemos executar um comando de SQL para inserir um produto na tabela.
Por motivos de segurança, nós vamos passar o nome e a descrição dentro de um array como segundo argumento do comando. Isso serve para impedir que o usuário mal intencionado injete comandos nesses campos. Se quiserem saber mais sobre esse assunto, procurem pelo termo SQL Injection. E para não deixar o usuário comendo mosca depois de apertar o botão, nós vamos voltar para o submit e usar o roteador para redirecionar ele para a listagem de produtos. Assim como os parâmetros, o roteador faz parte do contexto do cliente. E quando setamos um valor para a chave URL, ele altera o histórico no navegador e atualiza a página de acordo. Isso imita um redirecionamento, mas sem precisar realmente recarregar a página toda. Agora podemos cadastrar um produto no navegador, mas somos sempre redirecionados para uma lista estática. No componente de Product List, vamos começar tornando a lista dinâmica. Listagens são feitas da mesma forma que no React ou de qualquer outro framework que use JSX. Basta declararmos uma variável de instância com um array e mapear por cada um dos itens dentro do render. Para popular este array com os produtos cadastrados no banco, vamos usar o método initiate. Initiate é uma função assíncrona que roda automaticamente quando o nosso componente é iniciado. Dentro do initiate, podemos chamar uma função do servidor, que vamos chamar de readProducts, e atribuir o retorno dela para o array de produtos. Vamos declarar a função readProducts como static e async e pegar o banco de dados de seu contexto. Essa função simplesmente vai fazer uma query selecionando todos os produtos da tabela e retornar o resultado. Talvez tu estranhe que estamos declarando a constante de produtos entre colchetes. O motivo disso é que query retorna um array onde a primeira posição são as linhas afetadas pelo comando SQL. E agora no navegador, nós temos a nossa lista de produtos. E se adicionarmos um novo produto, ele aparece na listagem assim que somos redirecionados. Agora que tu já entendeu as duas primeiras operações, eu vou passar mais rápido pelas próximas duas. O princípio é o mesmo, mas vale a pena reforçar. O primeiro passo para editar um produto é buscar os dados que o usuário já preencheu. Novamente nós vamos usar o método initiate e usar os parâmetros para decidir se devemos buscar os dados do banco de dados. E se o ID dos parâmetros não tiver o valor de new, usaremos uma função de servidor para buscar os dados do produto e atribuir a eles as variáveis do componente. Lembrando que por estarmos usando bind, o valor dos inputs do formulário é automaticamente atualizado quando atualizamos o valor das variáveis. Na função submit, nós podemos criar um else para atualizar o produto em vez de criar um novo quando nós tivermos um ID diferente de new. Existem 500 formas de abreviar esse código, mas eu vou escrever de forma extensa para ficar mais didático. Nesse caso, dá para notar que a diferença é que nós estamos passando junto o ID dos parâmetros. A função updateProduct executa um comando SQL com a condição de atualizar apenas produtos com o ID informado. Todo bom programador vai esquecer essa condição pelo menos uma vez na vida e atualizar o banco inteiro de uma vez. Agora vamos voltar e fuçar no navegador e alterar os dados de um produto, só para garantir que está tudo ok. A listagem continua atualizando assim que redirecionamos, mas ainda não podemos deletar nenhum destes produtos. Para encerrar, vamos adicionar a função de delete na listagem. Essa função vai ser passada para o evento onClick do botão de deletar. E dessa vez nós vamos passar o produto que está sendo listado como atributo do botão. Em Nullstack, todos os atributos de um elemento são passados como argumento no contexto de eventos. Em termos mais simples, isso significa que podemos usar o produto dentro do método delete. Esse método vai invocar uma função do servidor chamada deleteProduct, que por sua vez vai deletar o produto com um comando de SQL. Nós precisamos atualizar a listagem de produtos para remover este produto do DOM. A forma ideal de fazer isso seria remover apenas ele do array dinamicamente. Mas eu queria mostrar como exemplo que as funções de lifecycle do Nullstack são apenas funções normais, e tu pode usar elas manualmente sem medo nenhum. Para reiniciar o componente, basta chamar o método initiate. E agora nós temos uma aplicação CRUD completa com Node.js, MySQL, um front-end reativo, uma API que pode ser invocada de forma assíncrona e server-side rendering. Basicamente, todas as palavras-chave que te fazem passar numa entrevista de emprego. Em algum dos próximos vídeos eu vou fazer um sistema de login, que junto com esse CRUD forma um CMS completo. Se vocês querem aprender mais sobre Nullstack, se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo. Mas agora, se vocês quiserem dar uma força mesmo para me ajudar a continuar desenvolvendo o Nullstack, vai lá no GitHub, nullstack/nullstack e deixa uma estrelinha. Valeu, galera!